Boa tarde, retornando ao nosso encontro estadual de responsáveis técnicos de enfermagem, convido para uma mesa coordenada de boas práticas no exercício da responsabilidade técnica na enfermagem em serviços de saúde. Para compor a mesa, chamo a doutora Rúbia Natasha Maestre, enfermeira graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade do Vale do Itajaí, MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Ciência da Saúde da Fundação Universitária de Cardiologia, IC-FUC, MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, doutora. Atualmente é gerente da enfermagem do Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ainda para compor essa mesa redonda, chamo a doutora Grace de Souza Lobo Maier, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí. Doutora Grace é enfermeira. Ah, não é? Então, é enfermeira formada pela Universidade Univale, especialista em vigilância e saúde e especialista em enfermagem do trabalho. E o nosso último integrante dessa mesa chamamos Hernande Palmeira, enfermeiro superintendente assistencial no Hospital de Santa Catarina, Blumenau. Mediando essa mesa redonda, chamo a enfermeira Laís Conceles. Então, bem-vindos mais uma vez, né, a nossa plenária aqui. Hoje, encerrando o nosso encontro, essa palestra compartilhada aqui com os nossos 3 RTs, trazendo experiências exitosas, né? A nossa conversa anterior deu uma aquecida ao que vem agora, e tantas, né, dúvidas, questionamentos que foram colocados, e agora a gente vê aonde está dando certo, né? Aonde ser responsável técnico se torna uma inspiração. Então, a gente vai conhecer a experiência de 3 instituições bem distintas, né? E sendo uma ainda no nosso estado vizinho, aqui, né, no nosso parceiro aqui em Porto Alegre, né, nosso estado do Rio Grande do Sul, e trazendo também a experiência exitosa de uma instituição pública e uma instituição filantrópica. Tá? Então, eu vou pedir então, que a gente... Então, podemos continuar aqui, Cláudia? Ah, que bom, já ia sair da mesa aqui, agora estamos mais confortáveis, né? Eu vou passar a palavra, então, para a nossa colega Rúbia, e que vai apresentar a experiência dela no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Acho que agora eu posso levantar. Pelo menos eu estou divertindo vocês um pouquinho hoje. Se me permitem, vou ficar de pé, tudo bem? Então, boa tarde novamente. Me chamo Rúbia, sou enfermeira há 26 anos. Me formei aqui em Santa Catarina, sou natural daqui. E estou há 25 anos trabalhando lá no estado vizinho, em Porto Alegre. Passei por várias instituições, mas durante esses 25 anos estive sempre no Hospital Moinhos de Vento. Vocês sabem como é que é a vida na nossa profissão, a gente acaba trabalhando em mais de um. Né? Sou prof também, por isso a mania de ficar de pé e falar com as mãos, né? Coisa de professora. Mas, para mim, eu quero agradecer assim, imensamente a oportunidade de estar aqui, podendo aprender um pouquinho e compartilhar um pouquinho, de trocar experiências com vocês, né? E também com os meus colegas de mesa, o enfermeiro Hernande, a Laís, a Grace, né? Obrigada pela comissão organizadora por essa oportunidade. Achei que não ia conseguir chegar, até brinquei, porque, não sei se vocês viram, tinha uma ameaça de ciclone lá em Porto Alegre, a gente se preparou, fez todo como RT, estava muito preocupada, fizemos um plano de contingência, né? Até com diesel e, nossa, organizamos toda uma estrutura, mas não ventou o que venta normalmente. Então,
Eu até disse para minha mãe, que é daqui, eu disse, olha, está ventando mais aqui do que estava em Porto Alegre. Mas, enfim, é melhor a gente se prevenir, né, do que ser pego de surpresa. Então, eu queria inicialmente só apresentar a instituição, né? Nossa instituição é uma instituição bem antiga, essa era a nossa preocupação, então, são 95 anos, né, de história. E o telhado já não aguenta uma ventania grande. Nós temos ainda quartos que alagam quando tem chuvas muito fortes, né? Então, a nossa preocupação era realmente ter que transferir pacientes e fazer alguma manobra maior. Aqui é quando ele estava em construção. Ele foi inaugurado em 1927, o Hospital Moinhos de Vento. Aqui é uma foto daquela época. Em 1930, então, ele parou um pouquinho o seu crescimento, e existe toda uma área de bosque ao redor, né, que ficou preservada, e até hoje é uma área que a gente utiliza bastante para as equipes e para os pacientes, que permanece lá. Em 1942, né, o nome do hospital era outro, e mudou então para o nome do bairro, que é o Hospital Moinhos de Vento, que é o bairro Moinhos de Vento, ali em Porto Alegre, onde ele está inserido, né. Isso aqui é o bosque hoje, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os funcionários do hospital não puderam trabalhar, houve toda uma paralisação, e eles ficaram mantendo esse bosque, que hoje é um dos nossos patrimônios ali, né, na instituição, muito bonito, se quiserem visitar. E como ele é hoje, né, um pouquinho da nossa estrutura externa, né, temos a gente procurou preservar o bosque e as passarelas, né, para ir de uma área para outra, são todas passando pelo meio né, desse bosque, com preservação, então, daquela estrutura. Aqui um pouco da parte interna, só para vocês conhecerem. E um pouquinho da nossa história de qualidade e segurança, que faz parte também desse contexto, né? Eu já sou há 10 anos responsável técnica ali no Hospital Moinhos de Vento, e trouxe um apanhado desses últimos 10 anos, né? O hospital já tem acreditação pela Joint Commission, né? A gente veio mantendo essa acreditação. Lá em 2019, tá ali, a gente obteve a certificação do COFEM, né, que é aquela certificação de qualidade também do Conselho Federal. Para nós foi um motivo de grande alegria, nos preparamos também, e é um detalhe que fez toda a diferença, né, do ponto de vista de valorização da categoria perante a alta direção e os conselheiros, né. Nós somos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, mas existe um conselho, né, não remunerado, que direciona e faz, junto conosco, o planejamento estratégico da instituição, né, e essas certificações relacionadas à enfermagem trazem um impacto e nos apoiam, né, quando a gente vai fazer lá o nosso cálculo de dimensionamento e precisa, então, buscar justificativas para uma ampliação de quadro, por exemplo. E na nossa proposta, né, enquanto RT de enfermagem ali para o hospital, o nosso foco principal sempre foi trabalhar a enfermagem vinculada ao planejamento estratégico da instituição, mas criando um planejamento estratégico que pudéssemos chamar, né, de nosso, de enfermagem mesmo. Então, trabalhamos com um modelo forte de enfermagem, claro que vinculado e alinhado, né, ao planejamento estratégico da instituição, onde cada profissional da enfermagem soubesse, né, para onde a gente está indo, quais são os nossos valores, e que pudesse também construir junto com a gente, né, a nossa jornada e a nossa trajetória de enfermagem. A gente sempre entendeu e buscou trabalhar a enfermagem como uma jornada, né. A gente sempre tem algo para melhorar, mas se a gente olha alguns anos para trás, a gente viu que a gente já evoluiu bastante e muita coisa a gente conseguiu crescer. Então, esse é o objetivo, continuar entendendo o nosso processo, entendendo onde estamos e buscar melhorar, né, junto com as equipes, ouvindo, né, a opinião das nossas equipes. Então, aqui é o planejamento estratégico da instituição hoje, né? Um pouquinho da nossa capacidade, só para vocês entenderem, né? Nós temos um terreno grande, hoje 18 salas cirúrgicas, 41 leitos na recuperação, são 372 leitos de internação e 113 leitos de unidades intensivas, né? Hoje,
Com os leitos de emergência, a gente dificilmente está com menos do que 520 pacientes internados, né? Onde estão os outros internados? No CR, na emergência, aguardando uma posição, um leito na unidade de internação. Nosso cenário, neste primeiro quadrimestre, eu vinha conversando, né, com os colegas, não é diferente, eu acho, daqui. A gente está com superlotação, é um desafio, né, manter a qualidade, manter o atendimento adequado com tantos pacientes necessitando de internação e sem ter espaço físico, né, para acomodar de forma adequada. E aqui um pouquinho da equipe, né, temos hoje assistencialmente 2.869 pessoas, da enfermagem são 1.985 entre técnicos e enfermeiros. Então, é um contingente bem grande aqui, o quanto a gente aumentou, né, nessa última década, em relação ao número de enfermeiros e técnicos. Isso é de 2021, agora em 2022 a gente já aumentou bastante também em relação a isso. E aqui o destaque, né, entre as nossas certificações para a certificação do COFEM, né, que nós somos o primeiro hospital da região sul, o 8º hospital do Brasil, né, e hoje, com orgulho, a gente, né, recomenda, né, que se quiserem participar dessa certificação, ela é muito rica, porque ela dá um certificado para cada profissional da instituição. Então, é uma forma de reconhecimento e valorização muito interessante. Nosso número de pacientes dia desconfigurou aqui um pouquinho, mas só para verem o crescimento, aqui eu não vou me deter nessas lâminas, mas número de atendimentos anual na emergência. Hoje a gente tem na emergência cerca de 7 a 8 mil atendimentos mês. Exames de imagem 27 mil, 30 mil exames de imagem por mês. Né? Cirurgias, cerca de 100 cirurgias por dia, né? Isso fecha 2.000 cirurgias mais ou menos por mês, porque não tem sábado e domingo. Número de colaboradores. E a satisfação, né, dos nossos pacientes em relação ao nosso atendimento. O Net Promoter Score é um score que a gente avalia diariamente, e é aquela pergunta que a gente faz para o paciente de 0 a 10, o quanto ele indicaria a nossa instituição. Aqui é o paciente que responde 9 ou 10. Né? A gente tira os detratores, diminui pega o que te deu 9 e 10, diminui o que te deu abaixo de 5, e vai dar a nota do Net Promoter Score, que teria que ser acima de 76 para ser um resultado de referência. Né? A gente está com 81 agora no último ano, a nossa meta esse ano é 83. É difícil porque a gente tem todas as emergências, toda a superlotação, o tempo de espera, baixa a nota e a expectativa do cliente em relação ao nosso atendimento, então realmente é desafiador. Né? E agora falando especificamente, né, do papel como RT, né, o que a gente se deu conta todo esse tempo, com todo esse crescimento, né, que temos que nos reinventar, repensar, né, gerar valor, de que forma que a gente consegue hoje entregar o melhor cuidado, né, para o paciente da melhor maneira possível. Né. Então, nossa preocupação sempre foi o cuidado ser realizado por equipes, né, especializadas na medida do possível, buscando sempre o melhor desfecho para o paciente, que é o que está ali nas bolinhas, né, com as equipes engajadas, né, motivadas. Já tem muitos trabalhos mostrando que uma equipe engajada é uma equipe que vai conseguir render mais, vai conseguir entregar, né, um cuidado com mais empatia, vai se sentir valorizado, né, no ambiente de trabalho também. Tentar engajar sempre o paciente e a sua comunidade, né, a família, enfim, cuidador, aqueles que vão estar acompanhando, né, o desenvolvimento dele. Cuidado, então, uma assistência em rede, um cuidado dentro do possível individualizado para cada paciente, e melhores práticas custo-efetivas. Né? A gente busca, então, o quádruplo aim, né, que é os 4 elementos principais hoje, que é melhorar a experiência do paciente nas ações do cuidado, melhorar a saúde da população como um todo, diminuir o custo per capita da assistência da saúde e melhorar a experiência do funcionário, do colaborador. Né? São 4 importantes eixos, né, que norteiam e nortearam a construção e elaboração do nosso modelo assistencial ali no hospital.
que é o que eu entro agora, né, para contar um pouquinho para vocês como é que foi essa trajetória do nosso modelo assistencial. Com 90 e poucos anos, né, a gente tem muita história para contar, muita bagagem. Isso ajuda por um ponto, mas dificulta em outro. Né? Existem alguns pensamentos assim muito estagnados, mas sempre foi feito dessa forma, sempre foi feito assim. Né? Tem muitas pessoas que trabalham lá há muitos anos e têm bastante resistência a enxergar o novo, a repensar um processo de uma maneira diferente. Então, esse desafio, né, de transformar toda aquela tradição sem perder a essência e a cultura da instituição em algo que pudesse ser efetivo agora nesse momento, sempre foi o nosso desafio. Quando eu entrei como RT na instituição, esse era o primeiro modelo assistencial que a gente tinha desenhado. Né? No papel, ele era colado nas paredes, assim, que falava que a gente devia fazer assistência de uma maneira integral, né? Pensando no paciente como um agente do cuidado, e os valores do lado. Né? E esse modelo ele foi se aprimorando, a gente foi trabalhando nele, até que decidimos, em 2012, alguém nos apresentou, nunca me esqueço, tudo na vida a gente vai buscando ideias, né? E chegou para nós a questão do modelo Magnet, que é Quem conhece o Magnet? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Que bom, então estou trazendo uma novidade para vocês. O Magnet é uma certificação internacional de enfermagem para instituições que tenham uma enfermagem de excelência, mundialmente. Tá? E o que nos interessou, o que nos chamou a atenção? O Magnet busca instituições que tenham resultados de enfermagem de excelência para reconhecer. Então, o nosso objetivo não é o título em si, é ser uma enfermagem de excelência, porque a gente acreditou naquilo que está escrito ali na descrição do manual. O que ele fala? Que eu tenho que ter os indicadores de saúde principais, que é lesão por pressão, queda, infecção de corrente sanguínea, infecção de trato urinário associada à sonda, pneumonia associada à ventilação mecânica, flebite, dor, esses indicadores que têm relação com cuidado de enfermagem têm que ter resultados iguais ou melhores ao da média mundial. Né? E isso, existem plataformas onde a gente consegue colocar essas informações e se comparar. Né? Assim como a gente consegue aqui no Brasil, por exemplo, com o COFEM, a gente já está buscando essas comparações também. São iniciativas, é novo, é um modelo de certificação do COFEM, mas é na mesma linha do Magnet. Mas lá em 2012 não tinha nada no Brasil, então a gente foi buscar isso. E, além disso, ele tem pilares também dentro deste modelo de certificação que orientam o que deve ser feito dentro de cada instituição para garantir esses desfechos favoráveis, tanto para o paciente quanto para o funcionário. Então, ele exige, né, para que a instituição possa pedir esse certificado, resultados para o paciente, né, que sejam bons, comparáveis mundialmente, resultados para os funcionários têm que ser felizes, satisfeitos e se sentirem bem dentro da instituição, nacionalmente comparável, porque aí muda de país para país, então eu tenho que ter uma comparação nacional mostrando que na minha instituição os funcionários se sentem bem, e o paciente também tem que ter um índice de satisfação, que seria o NPS, por exemplo, adequado, né, e numa média comparável dentro do cenário nacional. Bom, tudo que está escrito ali dentro desse manual do Magnet faz muito sentido. Né? Ele orienta programas de educação, plano de carreira, desenvolvimento dos profissionais, adequação da força de trabalho, empoderamento do enfermeiro para que ele consiga expressar, né, o seu ponto de vista, a sua opinião e participar, né, desde uma decisão orçamentária até as decisões técnicas propriamente dito. Né? E a gente foi construindo isso devagarinho para um dia, quem sabe, né, poder solicitar a visita para uma certificação dessa. No Brasil, existem alguns hospitais participando desta jornada, que a gente chama, né? E agora o primeiro que vai receber esta visita, que conseguiu aprovação para receber a visita, é o Einstein. A visita agora, se eu não me engano, é em maio, vocês vão ouvir falar, porque provavelmente eles vão fazer, né, um grande barulho, com toda a razão, né, porque vai ser a primeira instituição brasileira
a atingir, né, essa certificação, se eles conseguirem, não sei, mas a gente está torcendo para que sempre acaba abrindo portas, né, para quem está vindo depois. Esse é o modelinho do Magnet, né, ele é baseado no meio ali pelos desfechos, né, e ao redor dele ele fala da estrutura empoderada, a prática profissional exemplar, com protocolos, né, e tudo que precisa ser organizado, novos conhecimentos, inovação e melhoria, pesquisa, né, novidades na área de enfermagem, e a liderança forte transformando, né, esses cenários. Então, dentro do que a gente tem, né, como nossa competência de RT, que é organizar o regimento, organizar o planejamento estratégico e pensar nesse modelo de entrega do cuidado, a gente foi trabalhando a questão da construção do nosso planejamento e modelo, tendo em vista, né, tudo que estava escrito ali no modelo do Magnet. Esse aqui foi o nosso primeiro planejamento estratégico, né, lá em 2014 a gente começou a trabalhar com isso. Então saiu um folhetinho com a missão, a visão e os valores que todo novo funcionário e todos os funcionários receberam. Isso foi evoluindo, né, a gente depois evoluiu para planejamentos envolvendo todas as áreas. Foi muito engraçado, porque o primeiro planejamento estratégico de enfermagem que a gente fez foi só com enfermeiros. Né? A gente sentou vários enfermeiros de diversas áreas e pensamos o que a gente queria para a enfermagem para os próximos 5 anos. E eu nunca me esqueço, depois de um tempo, passou o CEO da instituição e disse, como é que foi o planejamento estratégico? Né? Eu vi que vocês criaram. Eu disse, foi legal. Dele, poxa, que pena, eu gostaria de ter participado e contribuído. E eu fiquei pensando, é verdade, eu fiz para a gente, só para a gente, mas também é importante ouvir a opinião de outras categorias profissionais, que foi o que a gente fez no segundo ciclo. Né? É claro que a gente que sabe o que a gente vai fazer e é o nosso papel pensar na enfermagem, mas ouvir, né, a percepção que existia das outras categorias profissionais contribuiu bastante para a gente montar o nosso modelo, que foi o que a gente fez aqui nesse segundo ciclo. Nisso saiu uma representação visual do nosso modelo estratégico de enfermagem, que é essa flor que a gente chama, cada pétala, né, tem um símbolo, é desdobrada em vários projetos, né, que nos ajudam a construir no dia a dia o que a gente quer enquanto profissão. E foram criados, então, eu vou controlar meu tempo para não passar, foram criados, então, diversos panfletos, assim, folhetos para apoiar, né, os enfermeiros em relação ao que era isso e o que a gente queria. Então, aqui a peça, né, dos 4 pilares do Magnet, explicando esses 4 pilares. E aqui, detalhando ainda mais o que a gente teria que fazer em cada pilar, né, para atingir nossos objetivos estratégicos. E aqui alguns exemplos de várias coisas que a gente foi fazendo nesse tempo, né, que nos ajudaram e nos ajudam diariamente, né, a chegar nesse nosso objetivo. Uma das coisas que o Manual do Magnet pede, por exemplo, é que a gente tenha as pessoas certificadas, né, para atuar em algumas áreas específicas, como, por exemplo, diálise ou para procedimentos mais complexos, que o enfermeiro está habilitado a fazer, mas a gente gostaria de novamente reforçar, né, que essa pessoa está com aquele procedimento bem afiado, né, no dia a dia. Então, criamos um programa de educação, de certificação da prática profissional pela nossa equipe mesmo de educadores do hospital e nos ajudou muito a planejar o que a gente iria fazer de treinamentos para aquele ano, né, porque esses enfermeiros da escola, a gente tem uma escola de técnicos, eles vinham no contra-horário da aula nos apoiar, avaliavam as estruturas assistenciais e diziam, olha, percebemos que na unidade tal as pessoas estão com dificuldade para fazer cálculo, ou estão com dificuldade para classificar os pacientes, ou tem um enfermeiro especial que está com dificuldade para fazer a triagem, e a gente poderia trabalhar mais pontualmente, né, com os nossos recursos naquelas áreas. Também para educar os novos profissionais que estavam entrando, né, e as equipes, vários cursos de educadores foram promovidos nesses anos. Então, cursos de como repassar informações, como ser didático num treinamento, que outros recursos eu posso utilizar que não só a aula expositiva dialogada, né, para um técnico que está cansado, que está vindo do turno da noite,
né? Como que a gente pode educar o técnico, o enfermeiro e o próprio paciente e família, que são abordagens completamente diferentes, né? Então, a gente capacitou algumas pessoas para fazer essa avaliação. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem um portal do conhecimento, com a questão da pandemia está tudo online, né? A gente acabou tendo que migrar, né? Não dava para fazer muita coisa presencial, que agora estamos retomando, mas num outro formato. Começamos com uma campanha de briefing e debriefing semanal. O que é isso? Uma ideia bem legal que a gente copiou também, né, de um dos hospitais que a gente tem referência, Johns Hopkins. A gente pega aquilo que mais ocorreu de problema numa semana. Por exemplo, semana passada caíram 6 pacientes. 3 se machucaram na nossa instituição. Então, o briefing dessa semana, isso é real, realmente aconteceu essa semana passada. É sobre queda. Então, todas as áreas têm que fazer alguma atividade, eles podem fazer o que eles quiserem, sobre essa temática de queda. E na semana que vem, tem 1 hora de reunião com a direção, em que cada área tem 5 minutinhos para contar o que fez, em relação à questão das quedas. Ficou uma coisa tão legal, porque é uma oportunidade deles encontrarem a direção, né, a alta direção, vários superintendentes participam, às vezes vai variando assim, e eles começaram a ser bem criativos, as equipes, né? Uns fazem um videozinho, outros fazem jogos para lembrar quais são o protocolo de queda, o que tem que fazer, teatro, a gente já viu de tudo, né? Então, é uma forma de estimular a questão de um treinamento mais original e que eles mesmos podem ser livres, né, para atuar dentro da área da forma que eles acharem mais oportuno, né, naquele momento. Criamos também o projeto CUSP, que é um projeto que trabalha com padrinhos e madrinhos de cada área. Cada unidade do hospital tem um padrinho da alta direção. Então, vou dar um exemplo que eu sempre conto, que ele me autorizou a falar, que é o nosso superintendente administrativo, né, financeiro. Ele ganhou a área CTI neonatal para ser padrinho. Então, ele vai numa reunião mensal naquela área, onde qualquer pessoa da unidade pode se inscrever para participar, é livre. Então, vai toda a equipe, inclusive limpeza, o pessoal que faz o cadastro, que a gente chama lá de SAP, né, o pessoal administrativo, e também o pessoal da enfermagem. E eles colocam coisas que eles entendem que possa prejudicar, né, o cuidado de enfermagem. E numa dessas situações, uma equipe de técnicos colocou para ele, olha, para nós está muito difícil a mamadeira, o leite fica guardado numa geladeira, o leitinho, aqueles seringuinhas de leite da ANEEL, só que a geladeira é muito baixa. E a gente tem que se abaixar, ergonomicamente é ruim, e isso atrapalha da gente ver a identificação da etiqueta na seringa, e já aconteceram erros de troca de seringa por causa disso. E ele olhou e disse, nossa, realmente é muito ruim, está muito lá embaixo, e aqui em cima é um armário que não tem nada, é só trocar. Bota a geladeira para cima e as coisas que estão guardadas nesse armário para baixo. Aí eles disseram, sim, a gente já pediu isso, só que não foi aprovado por causa do orçamento dele. Tá, mas quanto que deu? Sei lá, era R$500, um valor simples dele. Nossa, mas quem não aprovou isso? Aí todo mundo quieto. Aí ele, quem não aprovou? Ele mesmo tinha negado. Tipo, era um final de ano, né? Estavam já em fase de contenção de despesas, e ele, não acredito, estão pedindo mobiliário. Final do ano, contenção de despesas. E era para isso. Então, aproxima demais, né, essa questão. E é uma reunião, 1 horinha por mês, que cada um deles tem que ir numa área, né, então envolve gerentes e superintendentes para apadrinhar e dar força, né, para essas questões específicas das áreas. Começamos a investir também bastante em reuniões científicas, publicações, que para o Magnet é importante ter publicação. Então, a gente pediu apoio para a faculdade, né, e para a Universidade Federal da nossa região, para nos apoiar com alunos, né, com a iniciação científica, tem funcionado bastante essa parceria. Trabalhamos com o desenvolvimento do plano assistencial, né, fazendo o paciente e a família participar do cuidado. Tinha uma unidade, por exemplo, que a gente estava com problema de atraso de antibióticos, né, na pediatria. As mães fazendo queixa, que atrasavam antibióticos, as mães normalmente se preocupam muito com isso.
E a gente passou a anotar no painel assistencial, que é o quadro que fica no quarto, o horário do antibiótico, né? Então, é 8, 16, 20 lá. E a mãe passou a ser a nossa principal fiscal, porque ela começava a cobrar da equipe, falta meia hora para o antibiótico, já te organizasse, e reduziu incrivelmente. E hoje em dia, no começo, os técnicos ficaram revoltados, porque vai expor o nosso, né? E hoje em dia, eles entram no quarto já e já olham para ver onde é que... Se acostumaram com isso, e é uma coisa que facilita, né? Porque todo mundo já sabe o horário do antibiótico, e todos ficam participando, né, daquele momento. Campanhas de preparo para alta também, né? Paciente e família. A gente tem um problema de superlotação e necessidade de giro de leito. Então, é muito ruim quando um paciente está pronto para alta, mas não está preparado, né? Faltou a bolsa de colostomia, não sabe onde consegue a dieta, ou faltou um andador, né? Então, a gente tenta, não temos uma equipe própria para isso, né? Faz parte do papel do enfermeiro essa preparação. A gente usa o painel, também coloca o número de dias que falta para alta, vai fazendo uma contagem regressiva e ajuda também a família a se preparar e se organizar, né, para o momento de receber o paciente em casa. E trabalhamos forte com os grupos de referência, né? Esse talvez seja um dos nossos pilares, assim, que vem crescendo muito nos últimos anos. Cada temática, por exemplo, terapia infusional, grupo de estomoterapia, grupo de urologia, grupo de diabetes, grupo de quedas, né? A gente trabalha com grupos, as pessoas têm que participar de um grupo, elas podem escolher, né? O técnico e o enfermeiro, tem outras categorias profissionais também que participam, e esse grupo se reúne uma vez por semana e pensam em ações e criam boletins para disparar para a instituição, caseiro, feito por eles mesmos, assim, não tem uma estrutura para organizar isso, mas tem gerado bons resultados e tem apoiado, então, na melhoria dos indicadores relacionados, né, àqueles grupos. Então, aqui alguns exemplos, né, o grupo de gestantes, grupo de familiares, que a gente criou também por tópicos, grupo de quedas, né, para trabalhar a questão das pulseiras, e aqui o relatório que cada grupo tem que encaminhar no final do mês, né, para toda a instituição. Criaram campanhas, criaram tombito, que é um boneco daqueles inflável que botaram o tombito na unidade que cai mais, o tombito vai para lá, daí são feitas várias ações, aí um se fantasia de tombito, aí tu esbarra com o tombito na área, daí eles fazem atividades que acabam despertando a curiosidade das pessoas e até do paciente sobre o que está acontecendo ali, né, em relação a isso. Cada um tem originalidade, podem fazer esse descritivo mensal da forma como eles acharem mais criativo. Então, eles vão trabalhando. Eu só trouxe para mostrar para vocês, eles encaminham esses dashboards, esses informativos, vai para a casa inteira, para toda a superintendência. Eles apresentam também a cada trimestre para a alta direção o que eles estão fazendo. E eles gostam bastante desse momento de mostrar, mesmo que o resultado não esteja bom. Porque aí a gente consegue dar força e colocar investimento, né, maior, então, naquilo que não está indo bem. Trabalhamos bastante com a questão do agradecimento, né? Então, por exemplo, esse foi o dia que a gente ganhou o nosso prêmio do COFEM, fizemos uma grande festa, né, foi antes do Covid ainda, dava para reunir todo mundo, várias reportagens, né, isso estimula. A gente tem um prêmio Dânia, que é um prêmio anual, que até vai ser amanhã, né, de reconhecimento dos grupos que trabalharam com ações diferenciadas. Eles inscrevem, contam a história deles e tem uma equipe que seleciona para fazer essa premiação, né, anualmente. E, gente, não poderia, né, terminar sem falar para vocês que nada disso adianta, né, todas essas ações, se a gente não tiver resultados que, de alguma forma, estejam refletindo todas essas ações que a gente vem fazendo. Então, tudo que acontece, a gente mensura, né, meses depois, pela melhoria nos nossos indicadores. O que a gente usa ali no hospital para avaliar, então, o resultado do nosso trabalho? Está ruim de ver aqui, mas é uma plataforma que se chama NDNQI, que é essa do Magnet, onde eu coloco todos os meus dados,
de queda, número de infecção, número de lesão, e eu consigo um gráfico de comparação mundial onde é que eu estou. Né? E aí, com isso, eu tenho em cada unidade o resultado espelhado para aquele perfil de pacientes. Então, se é uma unidade de traumatologia, eles vão conseguir se comparar com as outras unidades de traumatologia no mundo e ver o que eles precisam melhorar, né, para um dia a gente poder chegar lá. Então, indicador a indicador, né, então a gente vê a diferença entre o resultado daquela área e o resultado da média dos hospitais Magnet no mundo. Então, eles sabem o que eles têm que melhorar, eles têm que fazer plano de ação para trabalhar aquela situação, e a gente vai vendo, né, a melhoria dos resultados, né, a cada mês. Trabalhamos bastante com a satisfação da equipe de enfermagem também. Né? A gente, como não tem no Brasil uma pesquisa que nos dê uma comparação nacional em relação à satisfação, porque cada instituição avalia a satisfação de uma forma diferente, né, de uma métrica diferente. Então, alguns hospitais se juntaram, que tinham interesse no Magnet, e criaram essa pesquisa, e o nosso resultado está ali em amarelo. A gente não sabe o nome dos outros hospitais, porque a ideia era que fosse anônimo, eu só sei o meu posicionamento. A gente vai repetir isso a cada 3 anos para eu poder ter uma ideia de como eu estou nacionalmente. E criamos representantes, então, de várias regiões do Brasil e de vários perfis de instituição, né? Pública, privada, filantrópica, não filantrópica, vinculada à instituição de ensino. Então, aí a gente vai fazendo os gráficos conforme o Magnet solicita. Né? Então, para nós foi muito bom poder ter um resultado positivo e ver que a gente está conseguindo, de alguma forma, né, atingir esse resultado. E pós-pandemia, gente, porque aí o mundo parou, entramos em pandemia, o mundo parou. Estava indo tudo muito bem, os nossos indicadores estavam maravilhosos, a gente estava quase mandando o relatório para o Magnet, faltava assim, uma área, um indicador melhorar, estávamos naquela campanha quando fomos arrebatados, né, pelo Covid. Nosso hospital lá foi referência, a gente transformou toda a área cirúrgica, tudo, ambulatório, tudo que vocês podem imaginar virou Covid. Os funcionários viravam o que podiam, né, dentro do que a legislação permite, mas vocês viveram isso também, provavelmente. E foi quase 2 anos assim que todas as novas ações, os novos projetos, tudo que foi novo ficou em stand-by para a gente poder dar conta de atender, né, o que precisava ser atendido e repor os funcionários que a gente foi perdendo nessa caminhada. O que aconteceu, que agora é o nosso maior desafio? Eu troquei 52% do quadro de funcionários técnicos. Então, eu estou com metade dos 1.700, metade tem menos de 1 ano de casa. Eles não sabem nada disso, eles não sabem nada desses indicadores, eles não sabem o que é Magnet, eles não conhecem a cultura da instituição, e é um desafio imenso. Né? Os nossos indicadores pioraram muito, estou sendo bem honesta com vocês, agora nesse último ano. E agora faz 6 meses que a gente foi convidada a repensar o que vamos fazer diante desse cenário todo. Né? Abrimos vagas novas, não estamos conseguindo recrutar, né, técnicos em número suficiente. Se tiverem indicação para Porto Alegre, eu quero. Mas não, está bem, desculpa, Fernanda. Mas está realmente difícil. A gente tem uma escola, todos os alunos que se formam sabem que tem um emprego ali garantido se não fizerem besteira, mas não dá conta. Né? As pessoas realmente com um perfil bem diferente. E aí, o que fizemos, né, nessa questão de se reinventar? A gente ativou, né, um projeto diferente, que a gente chamou de ativação, para todos esses novos funcionários poderem aprender com a gente e reconstruir o nosso modelo de enfermagem conosco. Né? Então, essa é a base do nosso projeto de ativação, foi construído a 50 mãos. Né? Então, a gente criou esse modelo que pensa num novo modelo de entrega de cuidado, o que a gente vai fazer para contemplar o novo perfil de funcionário, a nova necessidade, né, de QL que eu tenho com essas mudanças de pandemia, e as mudanças também que aconteceram no perfil de pacientes e no estresse, né, da própria equipe. Com isso, formação e retenção de talentos, um grande pilar também.
educação para práticas avançadas e movimento saúde. A gente percebeu assim uma necessidade desses novos funcionários em qualidade de vida, um tempo adequado de repouso, um ambiente feliz de trabalho, onde não precisasse ser tão tenso, né? Então, estamos em desenvolvimento agora para ver de que forma a gente vai conseguir retomar, né, um novo cenário, um novo momento. E aí, cada um deles se desdobra, né, o que a gente pensou para cada um desses pilares. Eu vou deixar a apresentação à disposição, né, ficam bem à vontade, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas só para contar o desafio, ele sempre muda, a gente está quase chegando lá e tem que começar de novo, né? Mas a gente não desiste, acho que esse é o importante, esse é o papel do RT, né? Brigar para recomeçar, brigar para a gente conseguir mostrar a necessidade de ter uma equipe adequada, em número adequado, com um ânimo adequado, né? E acho que vai muito do nosso espírito também, da forma como a gente está e como a gente se posiciona. A responsabilidade é imensa, né? Imensa. Então, o que eu sinto é que, neste momento, a gente não pode decepcionar, né? A gente está ali ouvindo o que precisa e tentando, da melhor maneira possível, né, conseguir o recurso. Como conclusão, né, eu acho que a força do modelo, né, ter um modelo desenhado, ter uma estrutura pensada e acordada, ela tem um impacto enorme, faz a diferença, né? Se reinventar de acordo com o que está acontecendo, pensar nessa nova geração que tem prioridades diferentes, não é mais como a gente era, não é aquela pessoa que vinha, vestia camiseta e queria estar ali. Eles trabalham em dois, eles têm prioridades em casa, ninguém mais quer fazer hora extra, então é bem diferente, né, o cenário, e a gente precisa, né, se adaptar nesse novo contexto. De que forma a gente aborda cliente e família, que também estão estressados, né, nesse momento, melhorando a experiência e tentando ainda, quando possível, individualizar, né, o cuidado. Enfim, estamos em franca construção, né, do nosso futuro, e era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Eu quero agradecer demais novamente a oportunidade, e fico à disposição. Muito obrigada. Tá, então, agora sim. Agora sim. Tá, então nós vamos continuar as apresentações, tá? A gente teve uma mudancinha de plano aqui, a gente estava preocupado com o horário da colega Rubi, que precisa, né, voltar para Porto Alegre ainda hoje, mas a gente conseguiu aqui organizar o cenário, então a gente vai conseguir ver também, assistir as 3 palestras antes de abrir para as perguntas, né? Eu acredito que assim a gente consiga comparar as experiências e organizar o nosso questionamento. Tá, então eu convido a colega Grace para fazer a sua apresentação. Eu passo. Uhum, obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Grace, sou enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. Peço para não comparar, por favor. Ufa, que estamos no mesmo barco, né? Quando ela falou do pós-pandemia, eu falei, ai, estou me sentindo melhor agora. Porque realmente são situações bem diferentes. Mas, então, eu estou eu sou do município de Itajaí, né? Deixa eu me apresentar aqui.
Antes, eu quero agradecer imensamente a oportunidade por estar aqui, né, diante do Conselho, diante de responsáveis técnicos, diante da nossa fiscal Francine. Né, é um grande privilégio estar aqui. Eu sempre quis ser enfermeira, então isso é um peso enorme, né? O amor à profissão. Então, todas as palavras que foram ditas, né, explanadas aqui. Então, eu trouxe um pouquinho da foto de Itajaí, é uma cidade, para mim, que sou de Capivari de Baixo, é uma cidade grande, né? Lógico, quem vem de Porto Alegre, né, vai dizer que não, uma cidade pequena, mas para mim é uma cidade grande, é uma cidade linda, né? Hoje, a estimativa é que a gente já tenha 220 mil e para mais, é uma cidade acolhedora, com emprego, então muitas pessoas vêm para o litoral. A enfermagem na região, né, ali da Foz, é onde tem os melhores salários, né, então podemos comparar ali com a região. Itajaí, né, paga bem, paga o piso, acima do piso, né? Então, é uma cidade portuária, tem praias, não é só Balneário que tem praia, Itajaí tem praia. A Praia Brava é de Itajaí. E a Secretaria Municipal de Saúde nós somos serviço público, né? É um pouco complexo. Nós temos lá, são 6 diretorias. A enfermagem está em praticamente as 4 diretorias, que é a Diretoria de Atenção à Saúde, obviamente, a vigilância epidemiológica, que maciçamente é enfermeiros que lideram, a vigilância sanitária, a administração, temos 2 enfermeiros atuando. Não estamos na manutenção, mas daríamos conta também, né? Quantas somos capazes. E também no fundo municipal, que a gente também não está envolvido, mas a gente dá pitaco também, né? Então, os serviços de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí. Nós somos 47 auxiliares de enfermagem, 375 técnicos de enfermagem, 164 enfermeiros, totalizando 586 profissionais efetivos e seletistas. A maioria das unidades hoje, ela é suplementada com profissionais de terceirizado, que é um grande nó, né? Uma das maiores fragilidades que nós vivenciamos hoje, devido à pandemia. Nós já estávamos, né, com bastante defasados em relação aos profissionais, mas dávamos conta com horas excedentes, horas extras, mas diante da pandemia isso não foi possível, e então foram feitos concursos públicos, não foram feitos processos seletivos e foram suplementados com profissionais de terceirizado, né, num regime bem frágil e que nos preocupa muito. Então, são 32 unidades básicas de saúde, 58 estratégias de saúde da família. Então, ali, nas unidades básicas, a gente tem profissionais de 40 horas, que são seletistas, e os profissionais que estão na atenção primária, que fazem 30 horas. Então, a gente tem 2 regimes de trabalho, horários diferentes. Temos o consultório na rua, 2 unidades de pronto atendimento, 5 centros de referências, 3 CAPs, SAMU, Laboratório Municipal, Sanitária, Epidemiologia, né? Temos o Departamento Técnico, Regulação e Controle e Avaliação, que é uma diretoria que eu acabei esquecendo, que nós fazemos parte, setor de administração de materiais, transporte e auditoria. Então, são os setores que praticamente as secretarias municipais, elas já, né, se configuram dessa forma, não é diferente na maioria das secretarias. Aqui algumas imagens dos nossos profissionais, né? Eu atuo desde fevereiro de 2021, então é pouquinho tempo, tem bastante chão, né? E uma das fragilidades que a gente vivencia é uma função desconhecida por muitos profissionais. Ali em Itajaí, principalmente os técnicos de enfermagem, eles perguntam o que faz um RT. Então, talvez pela situação, por o RT, né, acumular cargos, acumular outras gerências dentro da secretaria. Não existia alguém. Então, quando eu assumi em 2021, ali em fevereiro de 2021, eu fiquei exclusivamente nesta função. Os outros colegas acumulavam outras funções.
E daí, obviamente, né, a função de gerência, de assistência, acaba sendo demandando mais, exigindo mais, né? No caso, o gestor, né, exige mais que ele esteja atuando ali, né? Então, o primeiro passo, para mim, que pouco ouvia falar do RT de enfermagem, eu praticamente não sabia quem era o RT de enfermagem, meu primeiro passo era falar com o Corém, né? Buscar orientação no Corém, ligar para o Corém e saber qual era o perfil do município de Itajaí. Qual era, né? Como é que nós éramos vistos por Itajaí, né? Fui pesquisar o que era fazer um RT. Também fui apresentada, né, a resolução COFEM, onde traz todas as atribuições, né, do responsável técnico, e ele vira ao nosso livro de cabeceira, né? Então, com o apoio da universidade, tem uma colega que é enfermeira da Univale, nós fizemos um diagnóstico situacional de consequências, de causas, né? Quando a doutora falou que nunca viu fazer, né? Nós fizemos diagnóstico situacional da nossa instituição, e tem plano para muitos anos, tem trabalho para muitos anos, né? Então, uma das primeiras ações, né, é fazer com que os enfermeiros efetivos, eu vou ficar aqui para não ficar andando, né? Que os enfermeiros estivessem em grandes comissões dentro do município, fazendo parte da gestão, fazendo parte de decisões. Então, isso foi um dos primeiros passos. Então, nós tínhamos a comissão de avaliação de materiais e equipamentos, de descritivos, que vai para a licitação, que não tinha enfermeiros efetivos, são enfermeiros gerentes, comissionados, e que tem uma mudança muito constante, e não tinha continuação de trabalho. Então, uma das... dos meus pedidos, né? Eu estou ali há 15 anos na Secretaria de Saúde, então, tu tem um certo respeito, né? As pessoas te conhecem, então você consegue também, né? Visibilidade, porque você está ali, o pessoal já conhece a tua história dentro da Secretaria. Então, isso a gente conseguiu, nós somos em 5 profissionais enfermeiros ali, e a gente conseguiu também instituir que uma enfermeira ficasse na central de materiais, né? Então, a gente tem lá, que é o conhecido almoxarifado. Ela fica lá no almoxarifado, sendo responsável, né, para o controle, avaliação também dos materiais que nós licitamos, de verdade aquele que chega, né, para as unidades. E também um ganho ali foi a gente implantar a primeira comissão de ética de enfermagem, né? O município de Itajaí começou agora, recente, então, né? Nós temos mais de 100 anos, e a Secretaria Municipal já tem há muito tempo serviço de enfermagem, mas agora em 2022 nós conseguimos implantar a primeira comissão de ética de enfermagem, que é muito importante, porque você não é sozinho, uma pessoa lutando pela enfermagem, você já tem um grupo de pessoas, né, que lutam junto contigo para manter uma enfermagem, né, coesa, ética, né? Então, instituição de rotinas do serviço de enfermagem. Então, os instrumentos de enfermagem já estavam defasados, ainda precisa, né, renovar, revisar, mas é uma das coisas muito importantes que a gente estabeleceu, tem estabelecido ali, né? Apoio à educação permanente, então levantar de verdade as necessidades. Então, o responsável técnico de enfermagem tem que estar envolvido em todas as comissões, né, e as organizações ali dentro da secretaria. Então, revisão e implementação de POPs assistenciais, ali a gente tem uma fotinho de como é que a gente fazia os treinamentos, mesmo, né, não podendo fazer presencial. Um dos ganhos, né, que a gente ainda não implantou de vez, mas a gente está no caminho, é a instituição dos protocolos assistenciais de enfermagem. Então, 108 enfermeiros já foram capacitados, faltam 54 enfermeiros da rede dos protocolos do Corém. Então, a gente está aguardando aí a Maroca certificar o município e de fato, a gente constituir essa implantação, né? A gente também, a comissão de farmácia terapêutica e protocolos clínicos. Nós conseguimos, né, 3 enfermeiros efetivos estarem ali, envolvidos com uma equipe multidisciplinar. E nós trabalhamos incansavelmente na defesa do SUS,
né, na manutenção de profissionais efetivos. Então, como foi falado aqui, nós fazemos a revisão do dimensionamento de pessoal, nós não temos a caneta na mão, a gente não tem governabilidade, né, mas a gente precisa documentar sempre, né, em todo o tempo, documentar, escrever, né. A gente foi pego numa situação da empresa, né, da empresa terceirizada ali, de contrato de uma pessoa, né, ilegalmente. Isso nos mostrou a fragilidade que nós tínhamos, né, no município. Então, a gente instituiu um novo fluxo, né, cobrar mais dos fiscais de contrato. Então, nós, no serviço público, temos muito disso, né, nós precisamos alertar os fiscais de contrato para estar cobrando, né, das empresas contratadas, e, neste caso, né, cabe também a mim, enquanto responsável técnica ali, fazer, né, cobrança deste fluxo, fazer mais uma peneira, né, mesmo que não seja diretamente a tua responsabilidade, mas você tem que se corresponsabilizar, né? E se acontecer alguma coisa, você é o demandante. E algo que a gente... Porque secretarias municipais, você tem que ter muito, junto com o teu gestor, quando ele não é profissional de saúde, ainda mais, você tem que buscar leis, portarias, que obriguem eu vou... Né, a doutora Rúbia traz aqui vários protocolos, né, que existe para implantar. Eu tenho que provar para o meu gestor que é obrigada. Porque se eu falar, né, é caro, né? Mas então a gente traz lá a portaria da Anvisa, que é obrigada a ter núcleo de segurança do paciente. Então, é algo que eu estou trazendo, né, e nós conseguimos implantar agora em abril, está bem novinho, ainda não é exitoso, mas já instituir e ter um grupo interessado, e nós estamos ali em mais de 15 profissionais, né, não só da enfermagem, implantar um núcleo de segurança do paciente, onde a gente vai trazer as 6 metas internacionais, implantar no município, para que, de fato, a gente garanta a qualidade da assistência. E daí, depois, né, colocar os indicadores para avaliar a qualidade. Então, é algo que nós estamos trazendo ali para a Secretaria Municipal de Itajaí, para estar avaliando mesmo e garantindo a qualidade da assistência. Porque, muitas vezes, né, nós trabalhamos com profissionais efetivos, então, 30, 15, sempre foi assim, não vai dar nada, né? Então, a gente tem que estar provando, mostrando, usando, né, a questão do código sempre que necessário, qualificando o processo da CME, que é algo bem frágil na maioria das secretarias municipais de saúde, e garantir um canal de comunicação. Então, hoje a gente tem algo bem rudimentar, mas já é um avanço. Nós temos, né, um site na saúde, um espacinho lá específico para a enfermagem, onde a gente coloca todos os conteúdos. Porque muitas vezes o profissional vai dizer, nunca me falaram nada, eu não sei, onde é que está aquele documento. Então, você sempre direciona ele para um link que está lá num sítio na internet. E algo que é muito importante nós utilizarmos a Semana da Enfermagem para a discussão da profissão. Reunir o pessoal para falar da profissão, trazer pessoas, né, que sejam exemplo, que tenham, né, que possam compartilhar, uma roda de conversa que seja, mas que nós possamos, pelo menos uma vez por ano, né, a gente utilizar a Semana da Enfermagem para discutir a profissão. Então, nós fizemos isso em 2021, falamos sobre ética no cuidado, e agora em 2022, na terça-feira, a gente realizou, né, mais uma rodada de conversa falando sobre ética, e dessa vez a Comissão de Ética de Enfermagem, que foi a organizadora do evento. Aí a gente fez participação especial, trazendo enfermeiros, a gente tem um músico, a gente tem poeta. Então, utilizar também, né, entre os profissionais, para que eles também participem. Então, foi uma conversa de nós para nós. E foi muito gratificante, um feedback bem legal. Então, o que eu trago de considerações finais é que nós precisamos ser exemplo, né, de ética e comprometimento. Nós temos que ser irreparável, né? Isso é muito importante. Sempre, né, buscar a parceria com o COREM,
né? Eles são os nossos olhos, eles são, né, a nossa base, então é muito, muito importante ter, né, o fiscal, sempre conversar, né, a nossa fiscal está sempre disponível em por e-mail, pelo WhatsApp. A gente tem os conselheiros também, que é muito importante a gente tê-los conosco. O trabalho sempre feito em equipe. A gente sabe que tem profissionais lá que lutam pela enfermagem, então a gente tem que buscar esses parceiros, senão a gente não consegue construir um trabalho legal. Tem que sempre estar buscando, né, a atualização constante e ter muita humildade. Estar disposto a ouvir, né, críticas, sugestões. Então, é muito importante, né, que nós sejamos humildes o suficientes para que a gente possa garantir um trabalho legal, tá, pessoal? Era essas minhas palavras. Obrigada. Obrigada, Grace. Então, vamos dar uma continuidade com o Hernande. Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar participando dessa mesa. Quero agradecer muito à comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito gratificante dividir a mesa com a Rúbia, que é uma filha da terra, é uma colega especial, porque é uma pessoa que não tem nenhum pudor em dividir o seu conhecimento, dividir toda a pujança que nós temos no Hospital Moinhos de Vento. Eu tenho uma história contrária dela, né? Ela é uma catarinense no Rio Grande do Sul e eu sou um gaúcho em Santa Catarina. Só em tempos diferentes, né? Eu faço 15 anos que eu estou em Blumenau e a Rúbia já está há bem mais tempo lá no Rio Grande do Sul. Mas, para quem é gaúcho, o Hospital Moinhos de Vento é sempre uma referência muito grande no que diz respeito à qualidade, no que diz respeito aos modelos assistenciais. É um hospital que todo mundo um dia sonha em trabalhar, um dia sonha em conhecer, pelas características que tem do processo assistencial e na qualidade assistencial. E é uma grata surpresa conhecer o serviço de Itajaí, né? A Grace fez uma apresentação fantástica. Já trabalhei em serviço público, não é nada fácil, é muito difícil lutar contra a estrutura, né? E fazer um trabalho maravilhoso como tu mostrou para a gente, assim, é realmente muito gratificante. Parabéns ao trabalho lá em Itajaí. Eu acho uma cidade muito bonita. Eu acho uma cidade grande também, Itajaí. Só não sabia que a Praia Brava era de Itajaí. A gente sempre acha que é de Balneário. Não é brincadeira. De um colega do MBA que tinha uma briga ali em Itajaí e Balneário. São ótimas as discussões entre o que é de quem. Mas, enfim, pessoal, eu estou há 15 anos, eu sou o responsável técnico do Hospital Santa Catarina. É um hospital centenário, nós temos 102 anos. Para vocês entenderem digamos assim, as particularidades do Santa Catarina, ele é do grupo luterano, né, da congregação luterana. E o nosso Hospital Santa Catarina é fundado por um grupo que veio de Curitiba, que veio até Blumenau, aqui se estabeleceu e montou um hospital, e foi para Porto Alegre e montou Moinhos de Vento. Então, essa relação entre Moinhos de Vento e o Santa Catarina já existe desde a sua fundação. Eu fui descobrir aqui, obviamente, lá não fazia ideia disso. E quando eu descobri isso, obviamente, depois descobri que a Rúbia era daqui, eu sempre exploro bastante ela, então ela nos dá um apoio muito grande na construção, na busca da qualidade que o Santa Catarina tem desde 2006. Então, o Santa Catarina é um hospital, né, vocês conhecem, um hospital pequeno, grande porte, mas pequeno, né? Um grande porte pequeno, são 154 leitos. Quando eu cheguei aqui, nós éramos 600 colaboradores, olha a diferença de grandeza, é quase 4 vezes menor que o Moinhos. Hoje em dia nós temos 1.000 colaboradores. O grupo de enfermagem cresceu bastante também. Quando eu cheguei no Santa Catarina, nós éramos no máximo 54 enfermeiros.
Hoje nós somos mais de 100 enfermeiros dentro do setor, e a questão da responsabilidade técnica, ela faz com que a gente tenha que demonstrar todos os anos o dimensionamento de pessoal, tanto para o Corém, quanto para o nosso superintendente geral, e tentar discutir e buscar recursos para que nós tenhamos enfermeiros em todas as áreas 24 horas. Quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos enfermeiro 24 horas no pronto-socorro, nós não tínhamos enfermeiros nas unidades, nós não tínhamos enfermeiros à noite, era só nas UTIs. E aí tu começa por uma busca incansável em tentar completar esses quadros sem que haja um prejuízo financeiro muito grande. O nosso hospital é um hospital filantrópico, mas ele é privado. Toda a assistência que ele presta ao serviço público é por meio de um contrato que nós temos com a Secretaria Municipal de Saúde, onde toda a nossa filantropia é feita no município. Porém, como algumas pessoas já sabem, o nosso hospital está em processo de venda. Ele vai deixar de ser o Santa Catarina de Blumenau, ele vai passar a ser pertencente a uma grande rede, assim se espera, já há mais de ano, do Brasil. Continuar sendo o Hospital de Blumenau, mas pertencente a uma rede, vai seguir as diretrizes dessa rede quando houver. Esperamos que ainda esse ano. Mas isso não impede que a gente tenha uma trajetória e uma busca de qualidade. Então, desde 2006, o Santa Catarina se preocupa muito com a qualidade do hospital, a busca da diferenciação é por qualidade, e para isso nós buscamos ISO, depois nós somos nos processos de acreditação da ONA, nacional, porque embora nós sejamos um hospital privado, nós não temos os mesmos recursos do que um grande hospital de 500 leitos dispõe. E aí nós temos que nadar com as nossas forças, porque nós dependemos, nós não recebemos incentivo nem municipal, nem estadual, nem federal, nós vivemos do que a gente recebe dos nossos convênios, das nossas parcerias, seja Bradesco, Unimed, enfim, todas. E aí nós começamos uma escalada em busca de qualidade para aperfeiçoamento da assistência, então, ONA nível 1, ONA nível 2, ONA nível 3, e o nosso sonho era a JCI, era a Joint Commission, era buscar uma acreditação internacional. E a acreditação, o Moinhos de Vento, desculpa, Rubia, eu vou te roubar essa fala, mas o Moinhos de Vento é o segundo hospital no Brasil a ser acreditado pela JCI, o primeiro é o Einstein. Então, sempre foi uma meta a ser buscado no Santa Catarina, nós termos a JCI, por entender que é um processo realmente de diferenciação da qualidade da assistência. Tu pensa diferente a partir de tu te submeter a um processo de qualificação como esse. É claro que, como enfermeiro e como, digamos assim, aluno, porque a gente é sempre aluno e está participando em vários eventos, desde a primeira vez que eu vi o Magnet, tu vai ler aquilo, tu fica apaixonado, tu quer o Magnet a todo custo, mas isso tem um custo. Além de um custo de implantação, existe um esforço muito grande para que a instituição tem que estar madura o suficiente para que possa trabalhar. Então a gente entende a importância disso, mas nós precisamos, embora tenhamos 100 anos, nós precisamos amadurecer um pouco mais para estar pronto para uma jornada tão complexa quanto essa, tão desafiadora quanto essa. E dentro desse nosso processo, nós conseguimos, o objetivo era para que para os 100 anos do hospital, nós conseguíssemos buscar a acreditação internacional. E lutamos muito para isso. E a enfermagem, gente, é o ponto principal do processo de acreditação, qualquer que seja. Se a enfermagem não fizer o seu papel e um pouco mais, não sai a acreditação. Para ninguém. Não tem nenhum hospital que consiga. Depende muito do nosso trabalho. Nós temos que fazer 120% para conseguir buscar e atender todos os padrões, critérios, indicadores, processos de melhoria contínua, que isso é a grande vantagem desses processos de acreditação, é estar sempre buscando melhoria contínua. Claro que não tem como tu fazer isso sem ter parcerias, sejam parcerias de orientação educacional, buscando professores, tentando trazer a academia para dentro da instituição. O próprio Corém, ele ajuda, e eu estava comentando com a Rúbia, desde que eu cheguei aqui, eu fui fiscal do Corém lá no Rio Grande do Sul. Então, desde que cheguei aqui, tentei estabelecer uma parceria com o Corém, com o hospital, para que as pessoas não tenham medo do Corém, não se assustem quando o Corém chegue. O Corém, lá no hospital, tem a porta aberta. Antes era o Daniel, agora é o Alex, eu ainda não conheci o Alex, mas depois se apresenta, Mas antes era o Daniel foi meu enfermeiro lá antes de ser fiscal, e ele sempre teve a porta aberta
no Santa Catarina, a hora que ele chegar. E eu não preciso estar acompanhando ele. Ele pode entrar, ir lá, fiscalizar, olhar, eu não tenho que esconder. Essa parceria ajuda a gente trabalhar a estratégia para levar para a direção, né, para a Superintendência Geral, melhorias do nosso processo assistencial. Eu preciso de mais profissionais por conta disso, daquilo, daquele outro. Às vezes eu preciso dizer sim, me notifica, porque dessa forma que eu vou conseguir ter mais força para buscar melhorar esse meu quadro de pessoal. Voltando para a acreditação, então lá pelo dia 13 de março de 2020, o hospital termina a avaliação JCI ainda presencial e nós somos recomendados para a acreditação. Foi uma festa fantástica no sentido da alegria da equipe, porém dia 16 de março começou o lockdown na cidade. Nós não comemoramos até hoje a nossa conquista da JCI. Já estamos para o ano que vem, a próxima avaliação de certificação, mas ainda a gente não conseguiu comemorar como nós gostaríamos. É claro que toda a nossa expertise da JCI, a expertise que nós já temos com tragédias, por conta de tudo que já aconteceu em Blumenau, no que diz respeito a enchente, desmoronamento, fez com que nós pudéssemos nos organizar para o Covid de uma forma ímpar. O nosso hospital, dentro das nossas condições, teve que se reorganizar rapidamente para poder atender e custear, porque tudo isso teve um custo de manutenção do hospital, que durante um mês ficou sem operar. Se eu sobrevivo do que eu faço, se eu fico sem operar, é bem complicado, né? E é onde a equipe precisou se reorganizar e se estruturar para atender de forma rápida e eficiente uma pandemia, uma coisa que a gente não esperava, a gente não acreditava que fosse ser da forma como foi. E estamos aí há quase 2 anos lutando com isso. Claro que hoje em dia a gente tem uma pandemia meio disfarçada, porque em alguns lugares tem que usar máscara, o futebol está liberado, os shows estão liberados, então é um negócio meio maluco, né? Coisa de Brasil. Mas a assistência teve que se desdobrar e se estruturar para poder atender todas as demandas. Nós não tivemos 200 leitos, sim, mas eu passei a ter 40 leitos de UTI. E a equipe para poder estruturar isso, e a capacitação para colocar. Por sorte, antes da pandemia, nós tínhamos comprado um software de educação por EAD para toda a nossa equipe, que nos salvou, porque fez com que todos os treinamentos, que não podiam mais ser presenciais, tinham que ser tudo pelo computador. A falta de profissionais, muitos profissionais foram embora. Nós temos hoje, né, isso é compartilhado com Santa Isabel, com Santo Antônio, muitos profissionais de fora da nossa região. Esses profissionais, muitos voltaram para casa, queriam voltar para suas cidades, para os seus estados, e era assim, olha, estou indo embora amanhã, e tu não tem o que fazer. Porém, o paciente não ia embora, o paciente continuava lá dentro, e nós tivemos que reestruturar, reorganizar, dar fôlego para as pessoas, motivação, cuidar desse cuidador, porque ele também chegou um momento que disse assim, eu não quero ir embora, mas eu estou exausto. Para quem entrou dentro das UTIs, e eu fiz questão de entrar na UTI para ver toda aquela paramentação, aquilo é um absurdo. Tu ficar 12 horas com aquela roupa é punk. O calor que dá, a sufocação que dá a máscara. A gente tentou fazer plantões de 12 horas, a gente teve que voltar atrás, porque não dá. O pessoal não ia aguentar. E aí, as mais variadas alternativas para tentar minimizar o impacto para os nossos colaboradores e ter o melhor resultado possível do ponto de vista assistencial. Então, foi um desafio bastante grande para todos. Continua sendo ainda, porque depois, mal termina o Covid, começa a dengue, os hospitais lotados, nós estamos há 5 meses com superlotação nos hospitais, né? No meu hospital, ficar um paciente no pronto-socorro internado é um absurdo, a gente passou a ter todos os dias 10, 16, 15, 12 pacientes internados no pronto-socorro. E assim, eu vou abrir mais uma unidade. E, gente, eu tiro da onde? Eu tenho um inimigo dentro de Blumenau, que é o serviço público. Cada vez que o serviço público diz assim, eu vou chamar 2 técnicos e 2 enfermeiros, vai dar um frio na espinha. Porque o cara não pensa 2 vezes, porque vai trabalhar, tem qualidade de vida, vai ter um salário mais digno, e vai trabalhar de segunda a sexta em alguns casos. O cara não pensa 2 vezes. Eu perdi 2 enfermeiras de UTI agora, que, meu Deus, feliz por elas, pela oportunidade, mas lamentando que eu perdi 2 profissionais excelentes,
que foram, né, qualidade de vida, buscar seus objetivos, mas que deixam a minha estrutura mais enfraquecida, que eu vou precisar recuperar, treinar essas pessoas, conhecer a cultura organizacional, porque a gente tem que refazer a cultura da nossa instituição, o meu jeito de trabalhar. Quem conhece Santa Catarina sabe que nosso jeito é enjoado, nós somos chatos, entrar lá e se adaptar não é fácil, nós cobramos, nós somos cobrados, nosso público que vai lá é exigente, mas a gente entende que isso faz parte do nosso papel. O ano passado, quando deu uma aliviada na pandemia, nós dissemos o seguinte: nós precisamos nos mexer, porque nós tínhamos dito que depois da JCI nós íamos reformular um pouco a enfermagem. Só que saiu a JCI e começou o Covid, a gente não conseguiu fazer. E aí eu fui atrás da consultora, minha consultora maior, que é o Moinhos, né, por meio da Rúbia. Rúbia, como é que tu faz o planejamento? Porque a Rúbia veio no nosso evento de qualidade, apresentou, né, fez um negócio fantástico, mexeu com a gente, encheu de vontade, os bichinhos ficaram assim tudo, né, vamos lá, mas a gente não conseguiu correr atrás. E aí a Rúbia nos passou toda a cola de como fazer um planejamento estratégico, como organizar a enfermagem, de um modelo que a gente entendia que poderia ser o nosso também. E aí nós passamos a trabalhar num plano estratégico de enfermagem do nosso hospital. É de 2022 a 2023, sim, porque o nosso planejamento estratégico da instituição vai até 23. Então, a gente entende que a partir de 23 a gente vai começar um novo ciclo com planejamento de 5 anos para a enfermagem também. Então, foi um desafio muito grande, porque nós não temos os recursos financeiros para contratar alguém de São Paulo, Rio de Janeiro, ou mesmo de Porto Alegre, para vir fazer o nosso planejamento. Nós tínhamos que fazer com a estrutura que nós tínhamos. Por sorte, temos... nada acontece por sorte, na verdade, o cosmos conspira, né? Nós temos uma profissional que já teve a experiência, que trabalhou lá no Moinhos, e que bateu no peito, que é a Karina, nossa supervisora de qualidade, bateu no peito e disse: Fernando, eu vou fazer. Me dá o que eu preciso, que eu vou fazer. Então vamos lá, Karina, vamos organizar, vamos montar, e nós saímos dentro da nossa pressa, né? Incomodamos bastante a Rúbia para ela explicar, mostrar, fazer, trazer, dar cola, e a gente foi montar o nosso planejamento estratégico de enfermagem, nosso plano estratégico de enfermagem. Está fraquinho aqui a cor, mas saiu pela primeira vez no Santa Catarina em 100 anos a missão, visão e valores da enfermagem. Está claro para nós agora o que nós queremos. E eu venho nas últimas semanas fazendo reuniões com os enfermeiros, explicando para eles o que significa isso, porque não pude fazer com a participação de todos. Eu envolvi sim todas as áreas, porque eu já peguei a cola da Rúbia de que eu tenho que envolver as outras áreas, mas eu não pude chamar toda a minha enfermagem para participar, porque eu tinha limitação de pessoas. Então a gente faz um plano estratégico de enfermagem, traz e desenha a missão, visão e valores, porque isso aqui eu preciso ter colado no meu peito. Eu preciso saber muito bem o que eu quero fazer com a enfermagem. A partir disso, nós fizemos um plano estratégico de enfermagem, com tema, objetivos estratégicos, descrições, prazos, responsáveis, e estamos divulgando isso para toda a instituição. Eu estou fazendo uma rodada com todos os técnicos de enfermagem, aonde eu estou explicando para eles onde é que eles se inserem nisso, como é que isso vai acontecer, e a cada 3 meses a gente vai fazer uma reunião, dando para eles o andamento de cada uma das ações, onde é que nós estamos chegando. E fiz questão que dentro do plano estratégico de enfermagem, inclusive os técnicos de enfermagem façam parte das ações e dos grupos de trabalho, para que eles sintam a diferença, para que eles ajudem a promover a mudança. Disso também a gente achou um negócio muito interessante, discutir os processos que tiram foco da enfermagem. A gente às vezes não para olhar isso. O que nos atrapalha que não é meu, e que eu acabo assumindo? A enfermagem é uma esponja. Não tem o cara da manutenção, a gente vai. Não tem o cara, a gente vai. Né? Uma colega que trabalha lá no Moinhos colocou esses dias lá no Instagram: enfermeira estragou a impressora. Olha só quem é que tem curso de TI aqui para trocar. Mas é assim que fazem no dia a dia, né? Estragou a luz, a enfermagem vai assumindo todos esses papéis. E a gente se desafiou a discutir, porque eu vou ter que discutir com cada área, dizendo: isso aqui é teu, não é meu, eu faço. E no processo da JCI, a gente se descobriu que a gente abraçou um monte de coisa que não é nosso. Para falar com farmacêutico, o farmacêutico tinha pouco farmacêutico, o farmacêutico não queria, deixa que eu faço. O nutricionista, eu faço. Agora está cheio de farmacêutico, cheio de nutricionista, vamos passar a bola para eles de volta? Vamos devolver? Essa criança é tua. Então tem vários desafios
para que nós possamos continuar trabalhando no hospital e desenvolvendo, e nós chegamos aqui, o futuro que queremos. São desafios para a enfermagem. Qualquer semelhança com o do Moinhos é mera coincidência. Mas o futuro, a gente copia, gente, é bom copiar. O que é bom, o que dá certo, a gente tem que copiar. Não tem problema nenhum. Então, a gente vai trabalhar, sim, o futuro que nós queremos no que diz respeito à comunicação, capacitação, às nossas comissões e comitês. Enfermagem adora participar de comissão e comitê, às vezes não sabe o que é a comissão, não sabe o que é o comitê, para que ele serve, se ele está sendo efetivo, se alguém mede aquilo que está sendo feito ali dentro. Os nossos sistemas, né, nós somos o pai do TASI, mas o TASI às vezes nos atrapalha. Como é que eu faço com isso? Não tem ninguém da Philips aqui, né? Não? Está sendo gravado, me ralei. A questão de liderança, que perfil de liderança nós queremos dentro do hospital, os nossos processos de enfermagem. Nós temos um grande problema lá no hospital, e isso a gente vai trazer isso para a academia também, que é o seguinte: lá dentro do TASI, um dia resolveram colocar no nome de uma pasta SAI. E todo mundo falava porque a SAI, porque ninguém sabe o que é a SAI. E daí a SAI é uma pasta onde deveria estar toda a sistematização, mas só tem os registros de enfermagem, então deu uma confusão. A gente tem que refazer isso, rediscutir. Então nós estamos nesse processo de fazer essa rediscussão. Os nossos protocolos, né, o quanto os nossos protocolos estão de fato acontecendo, o quanto nós queremos eles, a gestão de risco, a importância disso, a parte de equipamento. Nós não temos uma engenharia clínica como nós gostaríamos. Nós temos uma engenharia clínica ainda em desenvolvimento. E a engenharia clínica faz uma diferença gigantesca dentro de uma instituição. Mas enquanto eu não tenho, quem faz, adivinha, é a enfermagem. O espaço físico ele tem que estar melhor desenhado. O nosso hospital é de 102 anos. Então, era no tempo lá das Schwesters. E elas não tinham macas e cadeiras como a gente tem. Então, às vezes, os quartos são inadequados. E, pasmem, às vezes, tu vai fazer uma ampliação no hospital, no passado, nem chamavam a enfermagem. Como assim? É eu que vou trabalhar lá? A hora que tiver que atender a emergência, eu chamo o engenheiro, o arquiteto, para eles atenderem. Não fizeram adequado. Então, hoje a gente bota a RDC 50 debaixo do braço e diz, não, peraí um pouquinho, isso pode, isso não pode, isso eu quero, isso eu não quero. Discutimos aqui as questões envolvendo a nossa equipe, as nossas estruturas e o trabalho em equipe. Por que trabalho em equipe está tão em destaque aqui? Porque é uma dificuldade gigantesca. É muito difícil trabalhar em equipe. É incrível, assim, há 15 anos que a gente luta e dentro das nossas pesquisas de qualidade sempre dá o problema de trabalho em equipe. Embora o Santa Catarina se transforme quando começa a chover. Vai dar o plano de enchente, maravilha, todo mundo parece que muda a roupa e todo mundo vira uma pessoa só para o HSC. Vocês não fazem ideia como é bom trabalhar na enchente. Ninguém diz não, todo mundo entende a situação do outro, sabe, todo mundo pega junto, acabou a enchente, você desfez o time. É um negócio, é um fenômeno incrível que nós temos lá. Não posso falar, porque para o Covid o pessoal pegou junto mesmo, deu orgulho. Eu fiquei muito feliz com a equipe e com o trabalho que a gente fez lá dentro, né? Tanto com os nossos colaboradores quanto com os pacientes. Mas não pode ser só quando eu tenho uma catástrofe, tem que ser no dia a dia. Então, a gente colocou em destaque a questão do trabalho em equipe, porque ela é muito importante, e o fator comunicação, porque a gente fala muito, mas se comunica pouco. Hoje em dia, por causa das redes sociais, porque, né, a gente fala e se comunica pouco. E com toda esta globalização que nós temos em Santa Catarina, de profissionais de todo o Brasil, a gente tem que ter uma comunicação que todo mundo se entenda. E a gente vê que, às vezes, o que eu digo aqui, o que eu dizia lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina é diferente, o que eu digo no Paraná é diferente, no Pará é muito mais diferente ainda, e a gente precisa ter uma comunicação mais unificada. Eu acho que meu tempo estourou, né? Então, de uma forma bastante simples, bastante enxuta, né? Era isso que eu tinha que passar para vocês, muito obrigado. Obrigada, né, pela apresentação. Estão ouvindo? Então, tá. E nós temos ainda alguns minutos, né? Como eu falei antes, a gente tem a nossa colega que precisa voltar para Porto Alegre, mas eu gostaria de saber se a gente tem algum questionamento
Se alguém queria perguntar alguma coisa para os nossos palestrantes, porque eu tenho uma perguntinha aqui dos nossos internautas, né? Vou achá-la aqui. A pergunta é da Cássia Pimenta Baruffi Martins para a Rúbia. Como vocês conseguem treinar os colaboradores? Dentro ou fora do horário de trabalho? Se vocês utilizam alguma plataforma, algum aplicativo? Obrigada pela pergunta. É Cássia, né? Na verdade, a gente iniciou... Estão me ouvindo? A gente iniciou com a questão do treinamento fora do horário de serviço pré-pandemia. E com a questão da pandemia, a gente evoluiu para uma plataforma, né, o Portal do Conhecimento, que é digital e os treinamentos são feitos ali. Mas foi uma compra emergencial que não atende hoje todos os recursos didáticos que a gente gostaria, né? Ela é simples e talvez não tão interessante, né, para os colaboradores. Então, agora, nesse novo projeto que eu acabei mostrando da ativação, uma das coisas que veio, porque nós fizemos um questionário para todo mundo, colocamos um QR Code nas áreas, perguntando algumas perguntas básicas, e uma delas é como que eles gostariam dos treinamentos. E veio muito forte a questão de não terem tempo para fazer o treinamento fora do horário de trabalho. Então, nós optamos por fazer pílulas de conhecimento rápido, repasses mais objetivos no horário de trabalho. Então, a gente faz pequenos momentos, né, e aí investimos, em vez de pagar, porque eu só estava conseguindo recrutar pessoas fora do horário de trabalho pagando hora extra, não tinha como, né? Eu fiz um trabalho mostrando que a quantidade de horas extras que eu estava pagando justificava eu ter 2 ou 3 profissionais, eu consegui 3 enfermeiros, que pudessem, então, passar nas áreas. Claro que daí, para 500 leitos, 3 enfermeiros não é muito, mas já ajuda bastante, né? Nós temos muitos enfermeiros que gostam de fazer essa atividade com suas equipes, outros que são mais novos, que ainda não conseguem se desvencilhar das suas atividades técnicas para ainda fazer isso. Então, a gente dá um apoio maior nessas unidades e nessas áreas com esses 3 enfermeiros e vamos focando nas áreas que têm maior deficiência e maior problema em relação aos seus resultados. Essa é a forma como estamos conseguindo fazer agora, no horário de serviço. Foi difícil, mas a gente tem que se adaptar aos novos tempos e foi uma inovação que está dando certo, né? Eu acredito que agora a gente possa evoluir com uma nova plataforma, à medida que a gente vai conseguindo, né, mostrar a efetividade disso e conseguir o recurso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Mais uma? Pessoal, alguém da plateia gostaria de perguntar? Eu já vou levando o microfone enquanto a Laís faz a leitura da dúvida. A pergunta para o Hernande, da Carla Silveira. Compartilhe essa aflição de perder colaboradores. Perdi uma equipe inteira de um plantão de UTI neonatal para o processo seletivo. Está cada vez mais difícil a mão de obra especializada. Ainda mais para uma UTI neo. Acredito que aquela está só sendo solidária, né? A dificuldade da perda da mão de obra especializada mesmo, né? E o enfermeiro da UTI neo é um tesouro mesmo, né? Então, pessoal, assim, olha, a gente teve aqui a oportunidade, né, de ouvir, né, 3 colegas trazendo suas experiências, né, de locais tão diferentes, de assistência diferente, né, uma secretaria de saúde, né, um hospital de grande porte, referência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acho que, né, vamos dizer assim, no Brasil, né, porque muitas pessoas ouvem falar, né, do Hospital Moinhos de Vento e do nosso aqui da casa, né, nossa prata da casa aqui, o Hospital Santa Catarina, né. Então, a gente pode ver que
ser um RT também tem, né, seus desafios, mas também tem os seus ganhos, as suas conquistas, e principalmente quando a gente tem essa oportunidade de compartilhar com os nossos pares, né? Então, assim, a gente tem aqui o exemplo, né, de como lidar com a sua equipe, de como lidar com as suas dificuldades, e assim a gente percebe que o trabalho em equipe continua sendo um desafio, então a gente precisa trabalhar para conseguir reverter isso, né? Muito obrigada, Rúbia, Grace e Hernande, e nós esperamos estar juntos numa outra oportunidade também, né? Clau? Então, agora, para agradecer a mesa que foi composta, né? A mesa coordenada, eu convido a conselheira Maristela, Marinês Finco, Maristela saiu, para agradecer a doutora Rúbia pela gentileza e a excelente palestra. Agradecemos também a enfermeira Grace pela colaboração. E ao enfermeiro Hernande pela presença e colaboração. Muito obrigada.